Cara, se tem uma coisa que eu tenho aprendido esses tempos é isso, que Deus cuida. Às vezes a gente começa a se preocupar, começa a se agoniar, começa a ficar com raiva de todas as situações que estão acontecendo. Mas, cara, nós não somos desse mundo mais. Nós não somos. Nossa pátria verdadeira está no céu. E embora nós estejamos aqui, aquele que governa a nossa verdadeira pátria, que é Deus, Ele já cuida de nós, Ele cuida de nós. Saiba disso, não há nenhuma situação na sua vida que esteja alheio ao conhecimento de Deus. Deus sabe tudo o que você está passando. Amém, meus queridos? Saiba disso essa noite, Deus sabe de tudo. Não é nem sobre isso que eu vou pregar. Não é nem sobre isso que eu vou pregar. Estava analisando, né? Cada pessoa ela tem meio que sua forma, né, de ministrar, de pregar. A gente vê o pastor Xavier tem uma pregação mais, que eu diria assim, mais dialogada, parece que está conversando com a gente. O Ezequias assim, é mais por tópicos. Eu sigo um pouco mais a linha do Ezequias. Só que o meu, além de ser por tópicos, eu gosto muito de pregar texto a texto, vamos dizer assim, de forma mais didática, de forma mais pedagógica. Dos diversos dons e ministérios que Deus dá às pessoas, né? Um deles lá é mestre. E eu acredito que, da minha parte, queridos, eu analisando, modéstia à parte, para a honra e glória de Deus, eu acho que eu tenho essa coisa mais do mestre, do ensino. Eu gosto de ensinar. E as minhas ministrações eu procuro sempre trazer dessa forma um pouco mais didática, versículo a versículo. E não querendo me gabar, mas outro que usava esse método também era Jesus. Jesus, ele falava o quê? Ele ensinava através de parábolas. Ele pegava uma parábola e ia didaticamente ali, ensinando com base naquela parábola. E é isso que eu quero fazer essa noite aqui. Vou pegar uma das parábolas aqui de Jesus para trazer um estudo para nós, para analisarmos a nossa vida, como está diante disso. Uma das parábolas mais conhecidas, e é a única parábola que o próprio Jesus já deu a explicação, que é a parábola do semeador, que eu acredito que muitos daqui conhecem, que está lá em Mateus, capítulo 13, coloca aí, Pedro, na nova tradução, na linguagem de hoje. Mateus, capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus, ele tem diversas parábolas, na verdade. Ele é conhecido até como capítulo referente ao reino de Deus, porque aqui Jesus pegou várias parábolas para expressar o quê? Quem estava com ele, quem não estava com ele. Quem era do reino de Deus, quem não era do reino de Deus. E a primeira que ele começou, e eu acho que até uma das maiores parábolas de Jesus, é essa aqui. Vamos ler? Do 13:1, vai. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de sua casa e foi para a Galileia. Sentou-se ali e logo começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 70 e de 30 grãos por um. Até aí o 9, Pedro. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Parábola de Jesus, bastante conhecida. E Jesus ele pregava para pessoas no contexto de agrícola. Então, naturalmente, muitas pessoas entendiam da situação da semente, semeadura, colheita, que era o contexto que elas estavam inseridas. Mas claro, Jesus estava querendo ensinar sobre plantação? De maneira nenhuma, até porque as pessoas já sabiam. Jesus estava procurando demonstrar os diferentes tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus.
os diferentes tipos de pessoas que interagem com o reino de Deus. E embora a parábola tenha sido dada a pessoas que entendiam de agricultura, aquelas mesmas pessoas, elas não entendiam de pessoas, por assim dizer. De modo que Jesus teve que explicar depois a parábola. E é isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver explicar o versículo que fala e a explicação sobre, e depois a gente vai ver uma aplicação pessoal. O primeiro tipo de pessoa que entra em contato com o reino de Deus é quem? É aquela que não ouve. Que está lá no versículo 4. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Explicação, versículo 19. Quem são essas pessoas? São as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem. São como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado nos seus corações. Ou seja, aqui está aquela pessoa que ouve a palavra de Deus. Você chega, você fala de Jesus para ela vê tudo aquilo, mas simplesmente ela não quer. Simplesmente ela rejeita, ela nega. Até porque, queridos, e a gente vai ver isso mais depois também, é natural do ser humano sempre negar a Deus. A Bíblia fala o quê? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então a primeira reação de uma pessoa, a priori, as coisas de Deus é negar. Com certeza, talvez aqui, muitos de nós já fomos esse tipo de pessoa, por exemplo, que ouviu a palavra, mas simplesmente não quero para mim, eu não aceito. E é interessante que ele fala o quê? Que vem os passarinhos, que representam quem aqui? Satanás, e rouba a pouca palavra, por assim dizer, que tinha sido ministrada na vida daquela pessoa. Então bora lá, notando. Nós vimos que o primeiro tipo de pessoa é aquela que ouve, mas não aceita. Que ouve, mas nega. Segundo tipo de pessoa é aquela que... Hoje eu vou tomar bastante água, que é para poupar a garganta, tá, querido? Depois traz mais. Está aí no versículo 5. É a pessoa que ouve, mas não se aprofunda. E aqui o negócio começa a chegar um pouco mais perto de nós, por assim dizer. Olha lá, ouve e não aprofunda. Outra parte das sementes caiu num lugar, o versículo 5. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Explicação do versículo 20. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam... Quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Por que eu disse que isso aqui começa a chegar perto de nós? Porque daqui em diante, queridos, são pessoas que são encontradas na igreja. A primeira, naturalmente, por ela negar, por ela não querer, ela não está na igreja. Mas daqui em diante, já começa a ter, no meio da igreja, pessoas que podem estar dessa maneira. Você já viu ou não viu aquela pessoa? Vamos lá, nós éramos da visão celular no modelo dos 12, correto? Vocês lembram quando voltava do encontro? Voltava do encontro e era aquela alegria, era aquela isso, eu vou servir a Deus, eu vou coisar, eu vou para frente. Segunda-feira tinha pós-encontro, já começava a faltar. Vocês lembram ou não lembram? Os mais antigos aqui devem lembrar. Era ou não era assim? E a tristeza é o quê? Ao analisar a igreja evangélica brasileira, queridos, infelizmente, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nas igrejas, nas grandes igrejas, nas super igrejas, elas estão dessa forma. São pessoas que vão, ouvem o evangelho, até tem uma certa alegria para o evangelho, mas na primeira oportunidade que acontece,
sai. Por quê? Não tem base, porque não eram verdadeiramente convertidas ao verdadeiro evangelho. Porque, querido, a conversão, o novo nascimento, ele não é apenas algo momentâneo, um sentimento momentâneo, uma emoção momentânea. Eu posso definir assim um novo nascimento como dividido assim em 3 partes, que tem que ter, querido. Se não tiver, muito provavelmente esse evangelho está só sendo no campo emocional. Muito provavelmente essa pessoa se encaixa aqui nesse meio. É alguém que caiu num lugar com pouca terra. Quais são as partes que tem que ter? Primeira coisa, isso é bíblico, queridos. A conversão, o novo nascimento, ele começa no entendimento. Você entende que Cristo, que Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas e tudo era perfeito. Mas, o que aconteceu? O homem caiu, o homem pecou lá no Jardim do Éden. E a partir daquele pecado do homem, toda a raça humana se tornou pecadora. E depois que ela se tornou pecadora, ela passa a necessitar de um Salvador. A pessoa entende isso. Depois que ela entende isso, vem o segundo ponto que é preciso ter. Aí sim vem a questão do sentimento. Na verdade, eu nem definiria como sentimento, mas sim como o arrependimento. Diante de tudo isso que você vê, cara, eu sou pecador, eu sou errado, eu preciso de uma mudança na minha vida. Preciso de uma mudança na minha vida. E você se arrepende, se entrega verdadeiramente a Deus. E depois vem o terceiro, que é o que muitas vezes nós não conseguimos ver na nossa sociedade cristã, que são o quê? As ações. As ações. Se você nasceu de novo, se você verdadeiramente se entregou a Cristo, se você verdadeiramente passou por um novo nascimento, as suas ações são diferentes. Você muda o seu comportamento, você muda a sua forma de pensar, você muda a sua forma de agir. Só que o que a gente vê hoje? A gente vê cristãos que até vão para a igreja, mas não tem mudança prática. Isso é comprovado por estatísticas, querido. Estatísticas. Os evangélicos no Brasil estão aumentando exponencialmente desde o ano 2000, só sobe. Ano após ano, mais pessoas estão se tornando cristãs evangélicas. Mas por que essa mudança não é visível na sociedade? Por que essa mudança não é visível na economia? Essa mudança não é visível nas relações das pessoas, nas relações familiares? Tem alguma coisa que não bate. Por que se está aumentando o número de cristãos, não era também para estar aumentando a qualidade das famílias brasileiras, a qualidade disso, a qualidade daquilo? De todos os campos, porque a vida cristã, querido, ela não altera só você ali dentro da igreja, não. Ela altera toda a sua esfera que está à sua volta. No seu trabalho você vai ser diferente. Escola você vai ser diferente. Onde você for você vai ser diferente. Mas você está vendo que a conta não bate? Embora esteja aumentando o número de cristãos no Brasil, as coisas só estão piorando. Por quê? Porque muito provavelmente é só número. Muito provavelmente são pessoas que infelizmente ainda se encontram nessa situação. Vão, se alegram com a palavra, tem um momento na igreja, se emocionam na igreja, tudo e tal, mas sai dali, não tem prática, não tem frutos, não tem mudança, não tem um diferencial na vida. Esse é o segundo tipo. O que ouve e não aprofunda, mas que em nome de Jesus, que entre nós, não seja assim, queridos. Nós, que igreja do Evangelho Vivo, nós todos que estão ouvindo aí na live, onde quer que essa palavra chegue, nós seremos cristãos que irão fazer a diferença. As pessoas irão ver que nós somos diferentes. Que nós somos diferentes. E ser diferente, já abrindo parênteses, não é se isolar, não, eu sou diferente. Aí já se torna outro, né? O diferente santarrão. Não, eu não me envolvo com essas coisas, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, até porque cristão é uma pessoa alegre. Cristão não é ranzinza.
Mas ser diferente nas suas ações diárias, assim. Fazer algo, eu vou fazer o melhor. Fazer isso, eu vou fazer o melhor. Sempre pensando em Deus, sempre colocando Deus na frente. E aí sim, vai começar a ter mudança. Já pensou, querido, se verdadeiramente todos esses cristãos que estão aí em todas as igrejas agora, verdadeiramente fossem esses cristãos aprofundados em Deus, como que não estaria o nosso país, querido? Porque é isso, a gente pensa que não tem nada a ver, mas tudo tem a ver, querido. A nossa vida espiritual, ela rege todas as outras esferas. Se eu sou um cristão e eu quero ser cada vez mais parecido com Cristo, eu serei uma melhor pessoa. E não para por aí, vem a terceiro tipo de semente, que é outro que infelizmente também é encontrado dentro das igrejas, que é aquele que se aprofunda, mas não, eu coloquei aqui como aquele que se aprofunda, mas não se entrega. Se aprofunda, mas não se entrega. Versículo 7, Pedro. Outras sementes caíram em meio aos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Eu não anotei aqui a explicação, mas coloca aí, ó. Outras pessoas são parecidas, o versículo que explica, né? Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Ou seja, a pessoa estava ali, ela até cresceu, ela até se firmou, ela entendeu, estava começando a gerar frutos, mas eu posso dizer assim, a gente pode definir que seria uma pessoa que não se policiou. Como assim, queridos? Nós, embora já sejamos do reino, nós ainda vivemos nesse mundo. E queridos, se tem algo que vai nos querer tirar de Deus, é esse contexto no qual estamos inseridos. Esse tipo de pessoas são aquelas que até vão para a igreja, estão na igreja, são cristãs, mas são as que começam a focar mais nas coisas desta terra do que nas coisas do alto. Lá em Colossenses, Paulo fala que, olha, buscai as coisas lá do alto, e não as que são daqui da terra, porque as que são da terra se perdem, corroem. Só que o que acontece? A pessoa começa a prestar atenção mais nas coisas deste mundo. E queridos, quanto mais nós vemos as coisas desse mundo, quanto mais nós focarmos nas coisas desse mundo, pior a gente vai ficar. Porque esse mundo é só problema. Esse mundo é só tristeza. A gente só vê o quê? A gente só vê maldade, a gente vê o quê? Governantes ruins, sistemas ruins, mídia ruim, tudo querendo nos tirar de Deus. E a partir do momento que nós focamos nessas coisas, acontece o que Jesus falou lá. A gente começa a reparar nas coisas e ver, cara, é verdade, é muito problema, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, e a nossa fé vai se esfriando. Nossa fé em Deus, nós passamos a crer mais naquilo que nós estamos vendo aqui, do que naquilo que não vemos temporariamente, que são as promessas de Deus na nossa vida. A gente começa a se agoniar, a gente começa a ficar preocupado com as coisas. Sabe uma figura que foi um personagem bíblico que a gente pode ver bem que ele estava nessa característica de pessoa aí? Judas. Judas, ele tinha comunhão com Jesus? Ele tinha. Ele estava todo dia ali com os 12. Ele era um dos 12, na verdade, né? Ele andava com Jesus, ele via os milagres de Jesus, ele conhecia Jesus. Mas o que acontece? Isso já dentro da parte teológica do que falam do porquê ele fez a traição. Ele começou a o quê? Cara, beleza, Jesus eu vejo, eu conheço, mas pô, tem um problema aí dos romanos. Ele era lá dos zelotes, que era um partido rebelde, queria revolta. E o que ele fez? Ele decidiu entregar Jesus para ver se havia uma revolta, para ver se Jesus se revoltava e quebrava com tudo, pensando que, não, vou fazer isso porque aí vai resolver a questão dessa terra aqui.
Ele estava com Jesus, tinha experiências com Jesus, mas ele não entendia que o reino de Deus não é desse mundo. Queridos, eu comecei falando disso e isso é algo que nós precisamos internalizar, queridos. Queridos, isso dá paz no nosso coração. Dá paz. Se tem uma coisa que eu tenho feito, a Naira está de testemunha. A Naira está de testemunha aqui. Eu tenho filtrado ao máximo, querido. Ao máximo as coisas que eu vejo. Porque eu vejo as coisas, vai começando a me dar raiva. E, queridos, faz mal. Vai começando a me dar raiva. E eu fico. Aí a Naira ultimamente estava vendo notícia demais. Aí a Naira vinha, Eric, tu não me conta, não quero saber. Não quero. Mas vale a minha paz, queridos. E é isso. Quanto mais a gente se preocupar com as coisinhas daqui, mais a gente vai se enchendo das coisas daqui. O pastor Xavier sempre fala isso. Época da Copa do Mundo, aí começa. Primeiro vem a tabelinha da Copa, bora ver qual time vai cruzar com qual time. Aí começa as estatísticas. Quando a fé a gente só fala de Copa. É Copa disso, é Copa daquilo, é Copa. É o grupo da morte, é o grupo fácil. Época de política, a mesma coisa. Aí começa partido disso, partido daquilo, horário político. Queridos, tá vendo? É a mesma lógica. Você quer pensar em Deus, ter experiências com Deus, pensar nas coisas do alto, começa a se encher de coisas do alto. Começa a ver pregação, começa a ouvir louvor. Cara, queridos, louvor. Se pudesse, eu ficava direto ouvindo música. Eu sou surdo já, eu tenho problema por causa disso. Por causa disso, porque é direto ouvindo música, louvor. Ai não, tem gente que prefere se encher de qualquer outro tipo de coisa. Ai não. Pastor, não tenho ali o hábito de ler a Bíblia. Pega a Bíblia, coloca no YouTube lá, o YouTube lê para você a Bíblia. Música, coloca no aleatório lá, vai ouvir música. Mas não, tem pessoa que passa questão de ficar focando nas coisas dessa terra. E eu sei, é uma luta diária, porque eu também sou. Todos nós, eu acho que temos esse problema, né, de querer sempre focar nas coisas dessa terra. É uma luta diária. É o que a gente tem que verdadeiramente ter uma decisão. Eu não vou focar nisso. Pronto, acabou-se. Bloqueia tudo, sai, não quero. E pronto. Jornal, eu estou evitando ver jornal, querido, sinceramente. Mas vai ficar desinformado. Uma vez um grande sábio disse que a ignorância é o melhor caminho. É melhor porque eu prefiro não saber e ter a minha paz e confiar que Deus está no controle, não importa se eu vou saber, se eu não vou saber, que Deus está no controle da situação. É isso que vale. Até perdi a foco aqui, a linha de raciocínio. Se eu ver, se eu saber, vai mudar algo? Não vai, só vai tirar minha paz, só vai me deixar agoniado, só vai me deixar preocupado, só vai me deixar estressado. Eu não vejo. Ponto. Eu não vejo. Pode ver, os irmãos, vocês vão notar, eu estou sumido da rede social. Só entro na rede social só para postar as coisas da igreja agora. Porque é mais fácil. É paz. Porque senão vai acabar ficando igual isso aqui, ó. Vai até crescer, vai até ter raiz, mas vai ficar focado tanto nas coisas que vai acontecer o quê, ó? Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e as ilusões da riqueza sufocam a mensagem. No meu caso, não é nem as ilusões da riqueza, é as preocupações desse mundo. Vamos nos analisar, queridos. Vamos nos analisar. Amém? E aí vem o quarto caso, né? Que para a honra e glória do Senhor, que todos nós estejamos inseridos nesse caso aqui, ou pelo menos lutemos para estar aqui. É aquele que ouve e vive a palavra, que ouve a mensagem do reino e vive essa mensagem do reino. Versículo 8: mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, na base de 70 e na base de 30 grãos por um. Versículo 22, que está a explicação dele. E finalmente, as sementes que foram semeadas em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60, e ainda outras 30 mais do que o somado. São aqueles que ouvem e aceitam a palavra de Deus.
Que todos nós possamos estar inseridos aqui, nesse meio aqui. E interessante que ainda tem uma diferença. Até entre esses, o que ele fala? Uns produzem 100, outros produzem quantos? 60. E outros produzem 30. Isso quer dizer o quê? Mesmo dentre estes que ouvem a palavra do reino, que seguem a Jesus, ainda há uma diferença. Todos darão fruto? Darão frutos, mas há uma diferença. E o que vai ser essa diferença? O que vai determinar se eu vou dar mais fruto ou se eu vou dar menos fruto? E esses frutos não necessariamente, o que é fruto? A gente aprendeu, né? A gente aprendeu na visão celular que fruto é vida, fruto é vida, fruto é vida. Não necessariamente. Fruto pode ser uma melhora no seu comportamento, como eu estava falando. Pode ser é uma melhora no geral, em todas as áreas da sua vida, por causa de Cristo. Quanto mais nós nos parecemos com Cristo, mais são frutos na nossa vida. Vocês deu para entender? Então, o que vai determinar se você vai dar 100, 60 ou 30 frutos? A sua comunhão com Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais parecidos com Deus você estiver, mais fruto você vai dar. Mais mudança terá na sua vida. Melhor pessoa você será. Melhor pessoa você será. E é isso, querido. É uma luta contínua. Luta contínua. Porque lembra que eu falei lá no início? A tendência natural do homem é o quê? Negar a palavra de Deus. Negar o reino de Deus. Negar aquilo que Jesus fala. E eu convido até você a fazer essa análise nesse momento. Aí talvez você fale, não, pastor, jamais, que é igual Pedro, né? Jamais que eu iria negar a palavra de Deus. Jamais que eu ia negar a vontade de Deus. Aqui, a partir disso, eu quis ter até alguns exemplos para você se analisar, para nós nos analisar. Eu falo você, no modo de falar, né? Mas bate aí, bate aqui. Quer ver como a gente às vezes nega naturalmente? O que a palavra do Senhor diz? Que eu tenho até ministrado nos últimos dias aí. Ame teu próximo como a ti mesmo. Mas pastor, você fala isso porque você não conhece meu próximo. Jesus fala isso porque ele não sabia quem era meu próximo. Próximo de Jesus era legal, meu próximo é ruim. Tá vendo aí? Começa. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que se possível dê a sua vida por ela. Paulo falou isso porque não era casado. Porque se Paulo conhecesse a minha esposa, aí começa. Tá vendo? É naturalmente, vai negando. Tá, para não ficar só. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. É fácil falar isso, ele era homem. Tá vendo? Naturalmente vai negando. Trabalhador, trabalhe como se fosse para Cristo. Trabalhe como se fosse para Deus. Eu não vou ser leso para os outros. Puxa saco do meu chefe, do meu patrão, não vou nada. Tá vendo? O ser humano, ele naturalmente, ele vai negando tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu visto lá as flores do campo, eu visto os passarinhos. Não se preocupe se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown, se a pandemia vai continuar, se a pandemia vai acabar. Ele falou isso porque na época dele era de boa. Ele não tinha que trabalhar. Tá vendo? Rapidinho a gente começa a negar tudo que... Falou ou não falou essas coisas, Jesus? Não falou que era para a gente não andar ansioso por coisa alguma, que Ele ia cuidar de nós, não importa a situação. Falou ou não falou? Falou. Mas o que a gente mais vê hoje? É gente, e muitas vezes a gente da igreja, agoniado, preocupado. Meu Deus, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo. E assim vai. Facilmente. Eu gosto muito daquela música, né? Que fala, quase toda pregação cito. Porque eu acho que é a expressão que mais se encaixa na situação. A música que fala assim, olha,
Tipo, tá, a pessoa está com Jesus, tudo e tal. Mas se vê a porta aberta na primeira oportunidade, queridos, a gente corre. Não pode ver uma brechinha na porta que quer sair. Não pode ver uma brechinha na porta que quer mudar, que quer distorcer. Mas não que entre nós não seja assim. Nós não seremos aqueles que ouvem e negam. Nós não seremos aqueles que ouvem, mas não têm profundidade. Nós não seremos aqueles que ouvem, mas prestam mais atenção no mundo. Nós seremos aqueles que ouvem e dão frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todos nós possamos, a partir de hoje, né, fazer essa análise hoje aqui. Onde será que eu verdadeiramente estou ali ouvindo 100%? Ou será que tem coisas que eu estou negando? Eu estou mais aqui me preocupando com as coisas desse mundo? Ou talvez eu nem de fato seja convertido ainda. Só convencido exato, essa é uma boa palavra mesmo. A pessoa só se convence que aquilo é a verdade, mas beleza, eu sei que é a verdade, pronto, e fica por isso mesmo. Mas não, nós precisamos ser convertidos, nós precisamos ter mudança na nossa vida, correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém, meus queridos? Essa era a palavra do Senhor para essa noite. Vamos